noite, estamos aqui às 20h30, horário de Brasília, para a nossa Agenda 20h30, desta terça-feira, dia 16 de abril de 2024. Bem-vindos a todos, essa é a live que agora faz parte da Academia Folha Política, mas da qual a gente abre aqui o início para todo mundo que está aqui no canal YouTube, deixando, no entanto, o convite para que esses que ainda não são membros da academia se associem a esse projeto para então poderem assistir o restante da live, e não só isso, mas também ter acesso a todo o material da Academia Folha Política, um material já pronto e um material que vai surgindo a cada semana. E o que é melhor é que nós estamos com uma promoção para o acesso a esse material, que é a promoção Sociedade Livre. Nestes dias agora, onde esse tema é o tema-chave para nós, brasileiros, resolvemos abrir essa promoção para incentivar ainda mais aqueles que ainda não estão, a que estejam nesse projeto, que é a Academia Folha Política. Um projeto que é de construção de conhecimento e não de simples transposição de conhecimento, né? A ideia é, através de cursos, lives, a gente despertar em cada um de nós o desejo de trilhar o seu próprio caminho de construção de conhecimento e de ação na sua sociedade, e certamente em defesa da liberdade, que é aquilo em que a gente acredita, né? Uma ação que não é, assim, passeio no parque, né? Não é um passeio no parque, é uma luta diária contra as forças tremendas que querem nos amarrar por todos os lados, nos escravizar, que estão aí, a gente sabe muito bem quais são, no Brasil, no mundo. O curso de Logopolítica é parte da academia, eu ministro esse curso todas as quartas-feiras, onde a gente fala das raízes da nossa liberdade, da nossa democracia, ou da ausência de democracia agora, ou seja, é o cortar as raízes da civilização ocidental que está produzindo a decadência da democracia em todo o mundo que costumava ser democrático. Então, antes de tudo, a gente precisa puxar a seiva lá de dentro e os nutrientes dessas raízes que estão, claro, nos gregos, nos romanos, na história, na filosofia, mas que vem, claro, até os nossos dias. É uma coluna que não está morta, né? Estão querendo cortar essa conexão, mas ela ainda está aí, a gente explora isso, porque se a gente não se reconectar com as bases da nossa civilização, inclusive com as bases cristãs, nós não conseguiremos defender a nossa liberdade. Isso é, a meu ver, um ponto-chave, é o ponto onde muita gente erra, muita gente percebe os despautérios que estão acontecendo no Brasil, mas acha que a resposta está simplesmente dentro da política, né? Está simplesmente na busca de melhores leis e de melhores pessoas para executar essas leis. Sim, precisamos de melhores leis e de melhores pessoas para executá-las, mas nós precisamos da energia para isso. E essa energia é uma energia cultural, uma energia de sentimento, de emoção, de integridade do ser humano, que contém uma dimensão material, uma dimensão espiritual. Esse é o reservatório de energia que a gente precisa despertar para as mudanças que são necessárias. Então, muita gente fala, não é o caso de falar de filosofia, nem de cristianismo, porque nós estamos falando apenas de política, apenas de constituição, apenas de instituições, mas com isso a gente continua, na melhor das hipóteses, nadando em círculos, na pior das hipóteses, afogando nessa piscina da apenas política, porque aí está apenas um jogo de poder, e você não vai vencer esse jogo de poder de dentro. A gente precisa trazer de fora a luz que vem de um sentimento, de um valor superior de justiça, de um sentimento de um valor superior de liberdade, de verdade. Tudo isso está na filosofia, tudo isso está também na religião cristã. Ultimamente tem havido aí um debate e por parte de pessoas como Richard Dawkins, que é um militante ateísta, que muita gente aí conhece pelos seus livros, e de rejeição completa à ideia de Deus. Outro dia ele deu uma entrevista dizendo, olha, a gente perdeu muita coisa ao
jogar fora o cristianismo, e eles eu considero um cristão cultural. A gente precisa trazer de volta a base de uma sociedade livre que, estou parafraseando o que ele diz, que está no cristianismo, mas sem Deus, né? Ele quer um cristianismo sem Deus. Ora, isso não existe, né? Essas pessoas que jogaram fora, né, a fé cristã no Ocidente agora se deram conta da besteira que fizeram, mas querem de volta apenas a casca, né, dessa fé, sem a sua energia vital. Enfim, isso representa, então, toda uma visão de pessoas que até são a favor da liberdade, mas não sabem de onde vem a liberdade. Acho que a liberdade vem apenas do nosso exercício cotidiano. Não, a liberdade vem de um anseio de transcendência e de transposição de si mesmo, que é da essência do ser humano. Bom, isso tudo a gente discute no curso de logopolítica. Então, logopolítica, política mais vista de fora, vista a partir do logos. Logos é o pensamento, a razão humana, mas é também aquilo que se comunica com uma outra razão, uma razão transcendente. O logos é também, para os cristãos, a figura do Cristo e tudo isso. Bem, temos também a Agenda 2030, toda terça-feira, que é o programa para a gente falar mais das atualidades, embora falemos das atualidades contextualizadas na filosofia, nas aulas, e temos o curso ou melhor, curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência democrática, que é ministrado pelos meus colegas, Hernani e Thaís, na academia, e que visa justamente a dar o panorama, né, desse sistema juristocrático cujos efeitos nós estamos agora vendo muito claramente no Brasil. Além disso, outros vídeos, outras iniciativas e outras matérias entrarão dentro do curso. Do curso não, da academia. R$ 336 por ano é o preço que você paga para ter acesso a tudo isso nessa promoção Sociedade Livre, né? Normalmente seria 420, agora R$ 336, 20% de desconto, menos de R$1 por dia, né? Você paga para ter acesso durante um ano inteiro a todo esse material, acompanha cada semana a nova aula, as novas aulas, a nova live, e ao mesmo tempo pode ir para trás. Já temos quase 90 aulas ministradas no curso de logopolítica. O curso de juristocracia está mais no começo, mas muito dinâmico também. Então, essa é a oportunidade. Tá? R$ 336 por ano a anuidade. Quem quiser, tem também a mensalidade, R$ 40 por mês, só que aí não tem o desconto especial que a gente está oferecendo aqui. Então, quem quiser, já faz a inscrição agora e já acompanha a live inteira, tá bom? Então, nesse início eu queria anunciar o tema do qual a gente vai falar na parte mais restrita e comentar 2 ou 3 coisas. Eu comentei ontem até numa postagem minha no X, né, no Twitter antigo, a ideia de que o sistema que nos governa está realizando, depois de todas as denúncias que estão surgindo por parte do Elon Musk, o sistema estaria realizando uma Operação Gattopardo. Operação Gattopardo é o seguinte: Gattopardo é um romance do escritor italiano Tommaso di Lampedusa, que deu um filme também famoso, significa o leopardo, onde existe uma frase muito famosa que diz o seguinte: é um príncipe lá na Sicília que se dá conta de que com a chegada da República na Itália, ou com a unificação, melhor dizendo, da Itália, e a instalação de um regime constitucional, essa aristocracia antiga, ela precisa se adaptar. E como é que ela vai se adaptar? Fazendo de conta que ela está aceitando o novo regime, mas, no fundo, mantendo as mesmas estruturas de poder antigas. Então, ele diz o seguinte: é preciso que tudo mude para que tudo permaneça igual. Essa é a teoria do Gattopardo. E eu acho que isso é o que pode estar acontecendo por parte do nosso sistema. Nosso não, né? Deles. O sistema que nos é imposto aos brasileiros. Com o surgimento do Elon Musk, ou seja, Elon Musk dizendo tudo o que disse, confrontando um determinado ministro do Supremo, confrontando todo o Supremo, com o potencial de confrontar todo o sistema que nos governa,
o sistema tem um certo medo de perder o controle da situação. E eu acho que ele pode, então, estar tendo essa mesma estratégia. Olha, vamos fingir que a gente vai mudar algumas coisas e, no fundo, a gente mantém, né, a mesma roubalheira, a mesma estrutura completamente inconstitucional de poder, as mesmas ilegalidades, a mesma bandalheira. Vejo alguns fenômenos que apontam nesse sentido. A gente está aqui formulando teorias, né? A gente pega os fenômenos para entendê-los, a gente precisa formular teorias e testá-las contra a realidade. Mas acho que isso explicaria, por exemplo, esses editoriais que surgiram na Folha de São Paulo, no Estadão, muito severos, muito críticos contra o STF, dizendo, olha, abusos estão sendo cometidos, o que é isso? Hoje uma matéria, né, um artigo assinado, mas publicado, se não me engano, no Estadão, e diz, hoje ou ontem, agora não me lembro do autor, mas chamou muito a atenção, dizendo, olha, sim, eles falam muito de golpe, mas será que o golpe já não está em execução? Ou seja, o golpe em execução seria essa completa engenharia inconstitucional de poder montada pelas instituições aí ditas democráticas. Então, parece haver uma campanha, pelo menos desses dois órgãos de imprensa, de se distanciar completamente da juristocracia e com uma retórica bastante pesada, criticá-la e denunciar que está havendo um golpe. Está mesmo, mas a questão é quem o diz, né? E parece haver uma estratégia que a gente precisa se perguntar qual é. Hoje eu vi outro fenômeno que creio que está ligado a isso, que é o seguinte, uma matéria no Globo, de um comentarista que, assim, reluto em dizer o nome desse tipo de ser, mas é do Merval Pereira. E ele intitula a matéria o Brasil está se afastando do Ocidente e se aliando às ditaduras. Vou ler exatamente aqui as palavras que estão no título dessa expressão dessa pessoa. Ele diz, Brasil se afasta do Ocidente para se aliar a ditaduras. Né? Nos dois casos nós vemos uma inversão de discurso. Né? Folha e Estadão até há pouco estavam entusiasmados com a repressão movida contra a direita, contra os partidários do presidente Bolsonaro, contra os conservadores por parte do Supremo e o esquema que está por trás do Supremo. Também, até há pouco tempo, o Globo e todos esses comentaristas internacionais da grande mídia, do consórcio de mídia, achavam que não tem problema nenhum o Brasil ter um relacionamento, digamos, diferenciado, estratégico e quase serviçal para com China, Rússia, Irã, por exemplo, sobretudo, países totalitários, né, grandes potências totalitárias. E não viu nenhum valor em se aproximar do Ocidente democrático. Agora, de repente, parecem ver um problema nisso, invertendo a sua expressão. Eu acho que isso não é sincero, né? Não vejo nenhuma sinceridade nessas pessoas, essas mudanças de face tão repentinas, então, sem explicação, não me parece que sejam simplesmente alguém que pensou melhor e mudou de opinião, né? Não. Isso faz parte de um novo jogo do poder, quer dizer, de uma nova etapa do jogo de poder. As forças políticas que estão por trás, né, de Globo, de Folha, de Estadão, são as mesmas que antes do dia em que o Elon Musk começou a colocar um certo ministro na parede. São as mesmíssimas forças. Então a estratégia parte delas. O que essas forças querem? De repente caíram do cavalo, como o Paulo, né, na estrada de Damasco, e tiveram uma revelação e querem passar a atuar pela liberdade verdadeira? Não.
Não acho que, infelizmente, não acho que aconteceu. Caiu uma pedra na cabeça e tiveram uma revelação. Não. Certamente é uma nova estratégia. Claro, a gente não tem todos os detalhes do que possa ser, obviamente, essa estratégia, mas, visivelmente, eles estão querendo, em primeiro lugar, visivelmente não, hipoteticamente, eles estão querendo, em primeiro lugar, reconquistar o centro da discussão, né? O debate nessas últimas semanas foi todo, olha, você tem evidentes quebras na liberdade de expressão no Brasil, promovidas, né, por certas figuras, por certas instituições, e você tem essas próprias instituições tentando, de alguma maneira, se defender, ou virar a página, ou até mesmo escalar uma luta contra a liberdade de expressão, para, né, mostrar que elas não dão bola para essas denúncias do Elon Musk, etc. O fato é que a iniciativa está com aqueles que gostam de liberdade, que gostam da liberdade de expressão. O sistema, ele talvez tenha visto que ele não tem como recuperar essa iniciativa. Não dá para você defender, ele deve ter se dado conta que agora que você tem um público mundial à escuta, não dá para se defender com argumentos, né, de todas essas acusações. Então, uma das coisas que ele precisa fazer, e hoje nós estamos no mundo da informação, da comunicação, é recapturar a logosfera, né? Enfim, a esfera onde se dá a comunicação, a informação, ou a desinformação. Então, a estratégia deles é se juntar à crítica, né? Se juntar às correntes, né, que agora estão batendo de frente contra o Supremo, em termos da liberdade de expressão, né? Mas, ao mesmo tempo, afastar dessa corrente aqueles que estão autenticamente ali lutando pela liberdade de expressão. Então, assim, olha, você não pode vencer esse inimigo, então você se une a ele, mas não é que você se una a ele respeitando as posições desse inimigo, que para eles são aqueles que defendem a liberdade de expressão. Não. Eles querem se tornar o inimigo, né? Isso é a estratégia como se diz, do teatro de tesouras, né, e de todos os movimentos semelhantes, né? É o mesmo sistema ser situação e oposição. O mesmo sistema ser aquele que critica e aquele que é criticado, né? Então, esse movimento parece ser um movimento de conquistar a crítica, né, ocupar a crítica, né? Expulsando dessa corrente crítica aqueles que realmente estão ali para criticar e para destruir o sistema corrupto. Não, eles querem manter o sistema corrupto. Então, o que você faz? Quando não dá para defender frontalmente o sistema corrupto, você ocupa a oposição a esse sistema corrupto, né? E finge de oposição, né? Mas você, na prática, não fará nada contra esse sistema corrupto. Eu acho que esses editoriais revelam isso, né? E a questão da dimensão internacional do Brasil estarem vendo agora que o Brasil se afastou do Ocidente, estou dizendo isso desde depois da eleição, né? Já tem entrevistas minhas aí no final de 2022, pessoas me perguntando, o Lula vai tentar manter um equilíbrio entre Ocidente e China, ou entre Ocidente e os países totalitários. Eu falei, equilíbrio nenhum, ele vai de cabeça no bloco totalitário, e vai fingir alguma proximidade com os ocidentais, sobretudo através do tema ambiental. É isso justamente que ele fez aí com o Macron, vai lá, mãos dadas na Amazônia e tal, mas está aí fazendo uma política pró-Rússia, pró-China, pró-Irã. Bom, enfim, então fingem aí surpresa e desagrado com isso, mas na verdade também o que eles querem é isso, estão ocupar o espaço daqueles que, né, como é o meu caso, né, venho falando e trabalhando, né, tanto como ministro como depois de ser ministro, a favor de uma aproximação do Brasil com o Ocidente, contra o alinhamento do Brasil aos ditadores, aos totalitários. Então, agora, né, acho assim, quem quer um alinhamento do Brasil, não é nem alinhamento, uma aliança, né, do Brasil e uma proximidade do Brasil com os países democráticos do Ocidente, né,
olha aí a história recente, fala, quem tentou fazer isso? Né? Foi durante a primeira metade, o presidente Bolsonaro, da primeira metade do governo, o presidente Bolsonaro, comigo como chanceler, implementando essa política dele. Na segunda metade, o presidente acho que desistiu dessa política e deixou na mão de pessoas que começaram a desfazer esse caminho de aproximação com o Ocidente democrático e a reconstruir a aproximação com os totalitários, como a Rússia, por exemplo, como o Irã também. E claro que o Lula depois continuou esse caminho. Então, estamos falando da primeira metade do governo Bolsonaro. Essa é a referência óbvia, né, na política externa das últimas décadas, talvez século do Brasil, para quem gosta de Ocidente democrático, para quem gosta de democracia e acha que o Brasil tem que estar junto com o Ocidente democrático. Né? Então, essa é a corrente, eu diria, autêntica, né, que critica o atual alinhamento totalitário do governo Lula e do sistema de poder atual no Brasil. Mas não, o que eles querem? É ocupar, então, essa crítica. Não estão reconhecendo, né? Não é o Merval Pereira reconhecendo que eu estava certo, claro que não. Né? É chegar e ocupar, então, nós queremos agora ocupar, né? Quer dizer, está aí a política oficial, que é pró-Irã, pró-totalitários, e nós queremos ocupar, então, também a crítica a essa política oficial, querem ser oposição também. Então, agora, Merval e esse tipo de pessoa, né, que foram críticos, assim, mentirosos e maldosos da minha política o tempo todo, enfim, da nossa política no tempo do governo Bolsonaro, primeira metade, e agora, então, se fazem de pró-ocidentais, mas justamente para nos tirar do jogo, né? Para tirar quem acredita no Ocidente como casa da liberdade e numa aliança ocidental como parte da destruição do corruptariado brasileiro. Essa sempre foi a minha convicção. Né? A gente quer destruir o corruptariado brasileiro? Quer. Eu não chamava corruptariado na época, mas quer destruir o sistema corrupto e tal. Foi para isso que o presidente Bolsonaro foi eleito, né? Foi. Você precisa, né, uma política econômica compatível com isso, uma política fiscal compatível com isso, etc., etc., educacional, saúde, tudo isso. E você precisa de uma política externa compatível com isso. Eu falei, vou fazer essa política externa compatível com isso. Como é que você faz? Né? Quem são os aliados externos do corruptariado? China, Rússia, Irã, Foro de São Paulo, Venezuela, etc. Vamos cortar tudo isso, diminuir tudo isso, né? Nos afastar de tudo isso. Né? E quem pode nos ajudar a transformar o Brasil numa sociedade livre, democrática, com economia de mercado? Os países livres, democráticos, com economia de mercado. Né? Então, começamos a construir uma porção de coisa com os Estados Unidos, com a União Europeia, com os países, então, democráticos da América Latina, com o Japão, com a Índia, quer dizer, não é o Ocidente, né? Japão e Índia, mas compartilham de valores democráticos, com outros países também, não do Ocidente, mas Coreia, Austrália, por exemplo, com Israel, né? Também bastião da democracia. Essa era a nossa política, né? Construída para ser parte de um sistema novo, né? Para ser parte de um enfrentamento do velho sistema corrupto, a dimensão externa disso. Porque sem você mudar o externo, você não muda o interno e vice-versa. Né? Então, isso era a proposta autêntica. Né? A turma agora, do sistema, seus representantes na mídia, não é isso que eles querem. Né? Claro que não é isso que eles querem. Eles querem ocupar o espaço da crítica para tirar quem realmente pensa sinceramente que precisamos do Ocidente para nos ajudar a nos livrar do corruptariado. Então, a gente precisa ficar atento a essas duas dimensões, e eu acho que esses dois elementos já começam a fazer nos dá um pouco o que pensar. Né? Nos dá um pouco o que pensar. A gente precisa ir ligando os pontos. Né? Quando você tem um ponto, né, você não sabe para onde ele vai. Quando você tem 2 pontos, eles já fazem uma linha, né, uma linha reta. Quando você tem 3 pontos alinhados, né, na mesma reta, você já tem, né, uma tendência. Eu acho que esses 3 pontos que a gente falou aqui, Folha, Estadão e Globo, estão na mesma linha. Estão na mesma linha. Então, ocupar o terreno da crítica. Bom, isso para começar a nossa live. Vamos agora continuar aqui entre nós que somos membros da Academia Folha Política, tá? Agradeço a todo mundo que assistiu aqui e que ainda não é membro. Espero que aproveitem, então, a promoção
Sociedade livre, né? Não é um nome assim do nada, é porque nós falamos das bases de uma sociedade livre, de como ela poderia ser, de como ela, se Deus quiser, vai ser na Academia Folha Política. Então, aproveitar essa promoção é o que eu sugiro agora, R$ 336 a anuidade. Tá bom? Se fizer agora, rapidinho, já nos alcança aqui no restante da live. Bem, então, aqui já então na nossa parte na academia. Bom, o globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem,
porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui